As palmas alegres para o Senhor. Quer saudar os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Aleluia, Deus é bom. Graças a Deus. O tempo todo Deus é bom. Então nós temos motivo de agradecer a Deus pelo dia de hoje. Bastante aflito, eu fui trabalhar e orando e crendo e confessando a palavra e Deus fez um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 11 e o versículo... Tem gente que pediu até presente de aniversário e Deus deu. Aleluia. Deus é bom. Graças a Deus. Marcos 11. Louvado seja o Senhor, aleluia. Eu quero ler 11 e 12. Deus sempre ministra muito esse versículo, é um dos versículos que mais Deus fala no meu coração. Muita gente já escutou uma pregação sobre esse tema, mas a gente nunca deve ser copo cheio, sempre copo vazio, sempre ter vontade de aprender, né? Vou ler aqui. Marcos 11, 12 diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 12, tá? No dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu quero que você pule lá para o 20 agora. E passando eles pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro lembrou-se e disse-lhes, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus respondeu e disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. O 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebeste e tê-lo-eis. Os amados podem se assentar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua unção, Senhor, por tudo que o Senhor vai realizar. Em nome de Jesus. Muita gente, eu vejo assim, até mesmo os cristãos, principalmente os cristãos, passando por um tempo de fé, eles acham já aprenderam. E eles acham assim que não precisa mais. Eu chamo essas pessoas de copo cheio. Até tem pessoas que nem vai na igreja, mas eles também, às vezes pelo tempo de vivência, pelo tempo de passaram muita coisa, eles acham assim que não precisa mais aprender. É verdade. E eles param de crescer. Sempre há espaço para crescer. Eu tinha um patrão que ele falava assim, um senhor de idade japonês, ele falava assim que sempre ele tinha espaço para crescer. E ele sempre estava querendo crescer tanto na empresa como na obra de Deus. Ele era um excelente obreiro, mas era meu patrão também. E ele sempre estava disponível a aprender. Eu achava interessante isso, um senhor de idade disposto a aprender. E eu percebo muita gente nova hoje em dia que já acha que é o sabichão. E Deus ele falou algo nesse versículo, Deus sempre fala quando você busca a palavra de Deus, mesmo que você leia um texto várias vezes, mas sempre você vê um foco diferente aqui ou ali. E ele falou ao meu coração que eu deveria aprender a falar. E eu comecei a meditar esse texto, e Deus começou a falar ao meu coração que muitos cristãos não aprenderam a falar certo. E por não aprender a falar certo, eles vivem na situação em que estão. Ele falou qualquer um que falasse ao monte, qualquer um que dissesse ao monte, ergue-te, lance no mar. Ele não falou que seria alguém especial, qualquer um.
e não duvidasse no seu coração, mas cresce que aconteceria aquilo que ele falou, aconteceria desse jeito. Os montes seriam levantados, seria transportado aos mares. Tem gente que acha que isso aqui é em sentido figurado. Não, isso aqui é literal, irmão. Só que você vai dizer assim, mas nunca vi um monte sendo transportado. É que você não foi para 3 barcos. Se for lá em 3 barcos, você vai ver que o sol já aumentou e eles meteram o trator de esteira lá e os montes estão desfazendo e fazendo granja lá. Então, não duvide que tudo é possível aquele que crê. Verdade. Glória a Deus. Irmãos, há poder nas nossas palavras. E quando eu comecei a buscar Deus falou num texto lá em Tiago. Tiago 3, 2. Eu vou ler lá. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Quando a gente trata da questão de saúde, nós percebemos que é um tempo onde as pessoas estão sofrendo de diversos tipos de doenças. As antigas e tem doenças novas. Doenças que antigamente não era rara. Por exemplo, antigamente eles falavam que a depressão era coisa de rico. A ansiedade era coisa de rico, e hoje está parelho. Então, você vê que os tempos em que nós vivemos são tempos difíceis. Mas o escritor, aqui inspirado pelo Espírito Santo, Tiago, ele falou que se o homem não tropeçar nas suas palavras, ele consegue refrear todo o seu corpo. E ele é poderoso. E continua o texto, ora, pomos freio na boca de cavalos, para que obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Oh, aleluia. A função do freio na boca do cavalo é para dominar o corpo. E ele continua falando. Vede também, tem essa tradução fala naus, mas é grande barco. Vede também que os naus, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, serviram para um bem pequeno leme, de onde quer que a vontade do que o governe. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Aqui ele está dizendo que palavras dominam o nosso corpo. É isso. Palavras dominam o nosso corpo. E já há um tempo atrás eu decidi não reclamar de dor nenhuma. É claro que a gente não é um varão perfeito, que nem diz a palavra de Deus aqui. A gente às vezes reclama aqui e ali. Mas eu descobri, irmãos, que muita gente eles conseguem potencializar a dor com suas palavras. Às vezes a dor nem está tão grande. Glória a Deus. E você fala e reclama daquela dor e parece que vai aumentando. Existe uma dificuldade que a gente aprendeu quando criança e que sem querer a gente traz para a nossa... E quando a gente se torna adulto, que é assim, que quando uma criança se machuca, chama atenção. E o que a gente faz quando uma criança cai ou se machuca ou está sentindo dor? A gente dá atenção. A gente corre e abraça. E corre e dá atenção. Isso significa, irmãos, que a gente traz para a nossa idade, o que acontece? A gente começa, se a gente sentir uma dor, a gente reclama. Para quê? Para chamar atenção, para a gente receber cuidado. E a gente fazendo isso, a gente começa a aumentar a dor que está em nós. Porque se a gente se calar e ficar quieto, a dor ela não tem espaço na nossa vida e ela começa a diminuir. O problema, se a gente começar a reclamar do problema, mesmo ele sendo pequeno, ele começa a se tornar grande.
dificuldades e dos problemas, que vai, às vezes você tem um problema que está lá, um negócio lá daqui a 2 semanas. Você passa 2 semanas sofrendo e reclamando. Chega na hora, nem dá nada. E a tua imunidade abaixou, a tua pressão alterou e nem deu nada. E você quase tem gente que pode até sofrer um derrame e às vezes nem é nada. Por que nós fizemos isso? Porque nós começamos a liberar palavras e começamos a potencializar o problema. Mas só que ao contrário também funciona. Se você começar a declarar que esse monte vai sair da tua vida, se você começar a declarar que não vai ser um negócio, não vai ser grande, ele vai diminuir. Você pode aumentar o problema ou você pode diminuir com outras palavras. Aleluia. Você pode aumentar a dor, você pode diminuir. Já contei um testemunho, uma vez eu fui pescar com uns amigos meus lá na barragem lá de Salto Osório e começamos a pegar só aqueles armadinhos, como se chama, de pintado, e eles têm 2 ferpas do lado. A gente tem que carregar um alicate e quebrar ela, aquilo ali sim, enfiar no dedo. Nossa! E nós pescando ali, de repente, eu fui ligar com aquele lá e pá, no meu dedão assim. Chega perto da unha assim por baixo dele. Os que viram o bichinho pendurado no meu dedo, falaram, acabou a pescaria, vamos embora, que esse negócio vai doer. Eu arranquei o peixinho ali, quebrei as coisas. Falei, não, em nome de Jesus não vai doer, nós vamos continuar pescando. Não sei se era tanta vontade de pescar, mas aguentei firme ali. Irmão, chegou a roxar. E os piá olhavam para mim e falaram, irmão, você é forte pra caramba, não está nem reclamando. E eu falei, não, em nome de Jesus não vai doer. E realmente, irmãos, não doeu. Eu já tinha levado antes e eu sei quanto que dói. Só quem tomou uma daquelas sabe. Dá até febre. Mas de mim não deu nada. Por causa que às vezes a gente potencializa. Às vezes a pessoa, eu noto assim, ele tem um sintoma, ele corre fazer uma pesquisa daquele sintoma. E daí às vezes fala que é uma doença grave. E ele não faz exame nenhum, sabe? Ele reclama, fala, cuidado, cuidado que você é problema do coração. Ah, isso aí não sei o que, não sei o que. E ele começa a apanhar, precisamos falar e ligar. Irmão, e ele está mal, daí vai no médico, esse cara não é nada. Ele potencializou aquilo ali. A pessoa negativa, ela consegue fazer tempestades, irmãos, em copos de água. Isso faz só mal para ela e para quem rodeia ela. Se você andar com uma pessoa negativa, eu tenho umas pessoas desse jeito que a gente visita e tal. Irmão, qualquer dor de barriga vira uma diarreia. E você tenta acalmar e tal, e daí se você vai falar, daí parece que aumenta ainda. Glória. Daí que reclama e tal, e lamenta e chora. Se nós, irmãos, falarmos as palavras certas, o nosso corpo obedece. Aleluia. Só que eu descobri que não é somente o nosso corpo, as circunstâncias também obedecem nossas palavras. Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele criou tudo pela sua palavra. Se você crê na Bíblia, então você crê que todo o universo foi feito por palavras. Amém, Jesus. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós, que nem Paulo falou lá aos Efésios capítulo 5, nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. E se Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele falou que para o universo existir, para os planetas existir, para o sol existir, Ele falou para tudo que você enxerga existir e veio à existência. Se você quiser criar o teu mundo, e tem muitos que criam o seu mundo caótico, terrível, com as suas palavras, mas se você quiser alguma mudança,
Daqui por diante você vai começar a falar as palavras certas. E as coisas vão começar a acontecer. Eu percebo muito na questão, até mesmo crentes de muita oração. Eles não entendem porque a sua vida não é mudada. Sabe por que a sua vida não é mudada? Eles gastam 1 hora orando e 12 horas reclamando. Quando gasta 1 hora orando, mas eu estou falando de crente que ora. Se ele gasta 1 hora orando, pedindo a Deus as coisas, liberando alguma palavra de bênção, e gasta 11 horas, no caso que não sei quanto tempo que ele fica acordado, mas tem um pouco menos, tá? Mas assim vai. E hoje ela aguentou um pouco mais firme. Então, se a pessoa gasta ali o tempo acordado ali reclamando, entenda bem qual que é as palavras que vai fazer efeito. Só que as pessoas acham que Deus só está ouvindo quando Ele está orando. E na realidade, não, irmão. Isso aqui é um texto bíblico para mim provar isso aí. Lá em Números. Eu vou aqui explicar o contexto dessa história, para daí eu ler o texto, para você entender. Então, o povo de Israel ele saiu do Egito. Deus abriu o mar vermelho, muitos conhecem a história. Eles andaram no deserto, Deus providenciou de dia uma nuvem para que a temperatura do deserto se refrescasse. De noite no deserto é muito frio, Ele providenciou uma coluna de fogo para esquentar. Ele providenciou a água no deserto, Ele providenciou o maná no deserto. E eles ficaram rodando ali e chegaram a Canaã, a terra que Deus havia feito uma promessa. Essa terra, Deus havia feito essa promessa que era deles, e que manava leite e mel. Quando eles chegaram lá em Canaã, eu estou resumindo, tá? Se você quiser ler lá, você pode ler. Quando eles chegaram lá, Moisés enviou 12 espias. Era 12 tribos que saiu do Egito. E Moisés levantou um representante de cada uma dessas tribos para espiar a terra que Deus havia prometido. E eles foram lá. E desses 12, 10 dos 12 veio com um relatório mau. Somente 2 com um relatório positivo. Eles viram as mesmas coisas, eles viram as mesmas dificuldades, mas apenas 2 Deus se agradou, os que trouxeram um relatório positivo. E esses 10 difamaram a terra que Deus havia prometido. Quando eles voltaram de volta, falaram: olha, lá tem gigante, lá é terra que tem muralhas, lá é terra que tem inimigos poderosos. E eles se viram como gafanhoto diante daquelas dificuldades. Eles se viram pequenos. E você vai perceber que essa reclamação, e daí quando os espias passaram esse relatório, todo o povo começou a reclamar. E a murmurar e falando em voltar novamente para trás, voltar para o Egito. Mas eu vou ler o texto aqui e eu vou continuar a explicação. Diz assim, ó, Números capítulo 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação disse: ah, se nós morrêssemos na terra do Egito, ah, se nós morramos nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra, para que caímos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Josafaná, dos quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram
a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos ponhará nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou deles o seu amparo, o Senhor, e é conosco, não os temais. Aleluia. A mesma coisa que os 10 viram, Josué e Caleb viram. Só que os 10 viram as dificuldades, Josué e Caleb viram as possibilidades. Deus vive. Você sabia que se não existisse o problema, você seria uma pessoa desempregada? Se não existir problema, você seria uma pessoa desempregada. Já pensou, por exemplo, se você trabalha na manutenção e não tem nenhum probleminha? Para que eles iam pagar você na manutenção? Se você é um pedreiro e não existir nenhuma dificuldade de construção, uma falta de dificuldade, uma necessidade de construção, você estaria desempregado. Só que é o seguinte, a visão da maioria das pessoas é que eles só veem os problemas em todo, em tudo outra coisa. Você precisa mudar aquilo que você vê, e você precisa também mudar a forma que você fala com respeito às coisas. Aleluia. Glória a Deus. As tuas palavras têm poder de mudar circunstâncias. As tuas palavras têm poder de mudar a tua história. Se você não está contente com o mundo em que você está vivendo, comece a mudar as tuas palavras, porque as tuas palavras vão gerar o mundo que você quer viver. Aleluia, Jesus. Esse povo estava reclamando, murmurando, eles não estavam orando. Eles não estavam orando. Mas olha o que Deus falou lá em Números capítulo 14, versículo 27. Até quando sofrereis esta má congregação que murmuram contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Os ouvidos do Senhor estavam atentos à murmuração daquele povo. Quando você reclama das coisas, você está reclamando do teu Criador. Quando você reclama das circunstâncias, das dificuldades, você está reclamando de Deus, que Deus não é fiel. A Marceline falou uma palavra aqui no início, ela falou sobre confiar. Porque se você começar a permitir que a ansiedade tome conta do teu coração, as preocupações do dia de amanhã, a preocupação com o teu celeiro, a preocupação com o que você há de comer, a preocupação com as tuas contas, você está falando com a tua preocupação que Deus, Ele não é poderoso para suprir as tuas necessidades. É, Jesus, aleluia. Com essa atitude de ansiedade, de preocupação, você está falando que você está dizendo que Deus não é suficiente. Deus não é poderoso para suprir minhas necessidades. Meu Deus. E quando você fala, não, Deus é poderoso para suprir minhas necessidades, eu vou descansar no Senhor, eu vou esperar em Deus. E você tem que falar com você mesmo. Se a ansiedade começar a tomar conta do teu coração, você fala, quieta alma. Para aí, acalma o coração, para de reclamar. Aleluia. Você tem que falar para você mesmo. O teu corpo vai ouvir as tuas palavras. E eles vão entrar em obediência à tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouquinho Oh, tem gente. Deus. Glória a Deus. Aleluia. A tua pressão vai se regularizar. O teu sono vai se regularizar. Você vai deitar e vai dormir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Quando você controlar o teu corpo com as tuas palavras. Oh, glória. Existe ponto negativo e ponto positivo em qualquer circunstância. Só que tem muita gente que só olha o negativo da coisa. E só fala o negativo e esquece a parte boa.
nada. Por quê? Deus é culpado? Não. Porque eles não aprendem a usar as armas que Deus concedeu a eles. Oh Deus, de poder, aleluia. Olha, Deus nos deu poder, autoridade para nós. E tem muita gente que vai e isso não é o Senhor. Por exemplo, Moisés, ele chegou numa situação que estava diante do Mar Vermelho, atrás estava o exército de Faraó, dos lados tinha monte e ele estava um grande povo ali já reclamando e choramingando porque eles iam morrer tudo ali. Ele se tacou a orar. E o Senhor falou: por que clamas a mim? Mande que esse povo marche. Vá para cima do mar. O que você tem na mão, Moisés? Era o cajado. O cajado significava autoridade. Aleluia. Tem vezes que você tem que usar a autoridade que Deus te deu nas tuas mãos. E a autoridade você libera ela com as tuas palavras. A fé você libera com as tuas palavras. Sabe o que acontece? Muita gente não tem fé nas suas palavras. E Jesus ele falou: qualquer coisa que você orar, você tem que crer que você já recebeu. Você tem que ter fé naquilo que você orou. Você tem que ter fé naquilo, nas palavras que você liberou. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Existia um homem chamado Smith Wigglesworth. E ele era extraordinário, de uma fé assim, ele é conhecido como o apóstolo da fé. Glória a Deus. E um dia levaram um doente à beira da morte. Aleluia. Até estava acompanhado pelo médico. E ele orando pelo povo, chegou naquela maca, perguntou a condição do homem, e o médico falou: olha, ele está à beira da morte e tal. E Smith Wigglesworth, ele pegou aquele homem aquela roupinha do hospital e começou a chacoalhar e dizer: em nome de Jesus você está curado, em nome de Jesus, e começou a bater no peito do homem, e o homem estava à beira da morte. E ele fez isso e seguiu. E o médico falou assim: vou te denunciar porque você acabou de matar o homem. O coração do homem parou de tanto que ele chacoalhou o homem que já estava à beira da morte, parou ali. Só que do nada reiniciou de volta. E o homem se levantou da maca. Aleluia, Jesus. E quando ele olhou para trás, e é tão interessante que as pessoas que viram isso dizem que Smith nem se espantou. Ele só deu uma olhadinha para trás e falou assim: dê um glória a Deus. Aleluia. E o homem erguendo as mãos para o céu e glorificando a Deus e dizendo assim que nunca, fazia muito tempo que ele não sentia tanta força. Ele falava assim que, só que cada caso é um caso. Eu sou de orar 10, 15 vezes pelo mesmo problema, até 30, 50, cada um tem sua fé. Ele falava que só orava uma vez. E ele cria que acontecia, e acontecia mesmo, irmãos. Ele falava que orar 2 vezes era incredulidade, era a fé dele. Ele tem tanta fé assim. E ele não se espantou porque ele sabia que o homem ia se levantar. Ele tinha fé, ele falou com fé aquela oração. Tem muitos testemunhos. Uma vez ele foi numa casa e ele era recém no começo do ministério dele, mas ele tinha uma fé explosiva. E ele chegou numa casa, ele chamou alguns amigos para ir orar por um caso muito difícil. A mulher estava à beira da morte. Chamou 2 amigos lá para orar. E ele falou para cada um deles fazer uma oração. Um lá falou: Senhor, conforta essa família que está à beira de ter uma grande perda. E nesse tom ele foi orando: conforta o coração dos filhos, do marido e tal, dos familiares. Veio o outro, mais ou menos nessa linha também, falou: Senhor, escuta a oração do teu servo que acabou de orar, conforta o coração. Tá? E quando aquele outro nem tinha terminado a oração, ele falou: Senhor, faça, e ele gritou bem alto: Senhor, faça com que ele se cale. E ele pulou em cima daquela cama, daquela mulher que estava à beira da morte, tacou todo o óleo ungido em cima dela,
e catou ela e começou a chacoalhar ela, dizer: em nome de Jesus, você está curada agora, em nome de Jesus, saúde venha ao corpo dessa mulher. Eita Deus maravilhoso. E aquela mulher foi curada e se foi levantada. E daí no final, ali, todo mundo dando glória a Deus e tal, aqueles amigos dele perguntou assim: mas por que Deus não levantou quando nós oramos? Ele falou assim: é porque vocês oraram olhando para a circunstância da mulher, para a situação da mulher. E eu, quando eu fui orar olhando para Jesus. Aleluia, Jesus. E às vezes nós, irmãos, olhamos para as circunstâncias e não olhamos para Deus, para Jesus, que é poderoso para fazer um milagre. E nós temos que, independente da circunstância, nós não podemos tirar o olho dele. Aleluia, Jesus. Jesus, ele falou algo, contando numa passagem lá do Antigo Testamento. Ele falou assim que era necessário que, assim como a serpente do deserto foi levantada, assim é necessário que ele fosse levantado na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Para todo aquele que nele creu, todo aquele que nele olhar, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós temos que olhar para ele, diferente das circunstâncias, nós temos que olhar para ele. E começar a declarar palavras olhando para ele, porque ele é poderoso para nos sustentar, ele é poderoso para nos levantar em qualquer circunstância. Glória a Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Mas o que, irmãos, tem gente que acha que Deus tem alguma coisa a ver com nossos problemas. Na realidade, não, irmão. Se Ele nos deu poder e autoridade, pensa bem. O teu filho, ou você chegar na casa da tua mãe, e você tem que pedir para ela te servir, vê se ela não vai te dar um chacoalhão. Querido, se a geladeira está ali, o fogão está ali, o celeiro está ali farto, mete o braço. Pega e faz, porque ela vai se alegrar. E ela não vai gostar que você falou: mãe, faz favor, faz aí, ajeita o pão aí para mim, põe aí tudo na mão. Mas você pega aí, filho, dá vontade, é teu. Pega. E já pensou um filho teu toda vez que quiser alguma coisa na geladeira ir lá pedir você? Se Jesus, ele já conquistou tudo na cruz do Calvário, qual que é o teu papel? Pegar. Como é que eu pego? Pela fé. Como é que eu me aproprio daquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Pela fé no nome dele, em nome de Jesus. Aleluia. Quando você dá ordem a alguma coisa, quando você dá ordem para que o mar se aquiete, para que a tempestade e o vento se aquietem na tua vida, quando você dá ordem para que as circunstâncias mudem, você não está pressionando Deus, você está pressionando as circunstâncias com o poder que Deus te deu. Desde que vos dou o poder. Jesus falou assim, quando ele ressuscitou lá em Lucas: é-me dado todo o poder. Só que nós não entendemos que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Aleluia. O poder que ele recebeu é nosso, porque nós somos parte de Jesus. Se nós somos o corpo, nós somos membro dele. Aleluia. Então a autoridade que ele recebeu é nossa. Eita. E se nós podemos, irmãos, se Jesus falou com o vento, se Jesus falou com os peixes, nós também temos essa autoridade. Amém, Jesus. Aleluia. Ah, mas eu tentei e não funcionou. Como é que você fica bom em qualquer área? Quando você entra no emprego, você sabe tudo. Quando você pega uma ferramenta para usar, mesmo que você tenha tudo na teoria, você leu lá tudo no manual, como é que você fica bom? Usando ela. Como é que você vai ficar bom lá no seu serviço? Fazendo. Como é que você vai ficar bom em alguma área, alguma profissão? É bom estudar, é muito bom, mas você vai ficar bom em praticando. Quando eu mudei de setor lá, no setor da fábrica, eu olhei um painel grande assim, eu olhei para aquele painel, e aquela pilha de botão, e um monte de coisa para girar, e aqui, ali e tal. Eu falei assim comigo mesmo, falei: não vou conseguir lidar com isso aí não. Mas não falei nada, eu estava esperando aquela vaga, estava sofrendo, onde eu estava no setor.
Eu olhei para aquilo e falei, "Ixi, acho que não vai dar não." Só que todo dia, eu vendo o operador operar, todo dia, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quando de repente eu operava até que os olhos fecharam. Glória a Jesus. Se não estiver acontecendo, você tem que continuar insistindo até que uma hora vai começar a acontecer. A fé é igual um músculo, você vai exercitando ela. Só que é o seguinte, a pessoa nunca exercita. Ele espera só para vir um problema. Quando o problema é bem grande. Daí ele nunca conseguiu remover um pequeno monte. Ele já quer partir logo para os grandes montes. E daí ele tenta um pouquinho e diz, não funciona. Esse negócio de fé não funciona. Esse negócio de dar ordem aos montes não funciona. Mas está toda atrofiada. Como é que você consegue andar, correr 10 quilômetros sem parar? Todo dia você correndo. Vai chegar uma hora que você vai fazer 10 quilômetros dando risada. A fé é assim, irmão. Você vai exercitando ela. Vai crendo nas pequenas coisas, vai crendo. Uma hora o teu corpo vai obedecer. Uma hora as doenças vão sair, os tumores vão sair. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Você não consegue remover os grandes montes, começa pelos pequenos. Eu falei isso aí, eu falei, se você não consegue remover um tumor grande, remove uma verruga, então dá ordem para a verruga sair. Eu vi um monte de testemunho de verruga desaparecer. O Samuel desapareceu verruga. O João, uma menina lá no acampamento, lá, né? Que eu sei, a Betânia, subiu verruga. Só que eu sei. Teve outros casos, com certeza. E se Deus faz desaparecer uma verruga, Deus faz desaparecer um caroço grande. Ou há dificuldade para Deus? Não há dificuldade, aqui a dificuldade está em nós. Deus é ilimitado no seu poder, mas nós não usamos o poder que Ele já nos deu. É nosso. A geladeira está disponível para nós ir lá ter uma aposta densa. O celeiro está lá. Não espere que Ele vai te entregar na mão. Vai lá com as tuas palavras e começa a declarar na tua vida. Até acontecer, até acontecer, até acontecer. Obrigado, Deus. Acha nas Escrituras, medita nas Escrituras, porque se você crê em Deus, você tem que crer na sua palavra. E acha aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Isaías 53 fala de cura. Mas não é só cura. Tem bênçãos espirituais, tem bênçãos materiais, tudo está ali. Aqui é o celeiro de Deus. Deus que é teu e vai lá e se apodera com as tuas palavras. Se apodera da saúde, se apodera das bênçãos na tua família, na tua casa. Vai declarando e vai declarando até acontecer. Se tem algo que precisa ser mudado, se tem algo que você está descontente, a chave está aí. Dá ordem aos montes, fale aos montes. Aprenda a falar. Aprenda a falar com os montes, aprenda a falar. Você sabia que as coisas têm ouvido? Jesus falou com o vento. Jesus falou para os ouvidos ouvir. Glória a Deus. Jesus falou com a vista para que se abrisse. Em nome de Jesus. Eu sempre oro com muita gente, um monte de testemunho que fura em coluna. Eu chego diante de alguém que está com a coluna torta e falo para a coluna se endireitar. A primeira coluna demorou um tempão para se endireitar, que era a minha. E se endireitou. Agora, com uma ou duas palavras, a coluna de qualquer um se endireita. E essa área. Glória a Deus. Tem uma pisa de testemunho. O joelho é a mesma coisa. Qualquer parte, mas eu chego e falo com o joelho e o joelho escuta. Falo com a coluna e escuta. Mas eu falo no nome de Jesus e acontece. Sim, meu Pai. Você acha que Deus tem filhos especiais? Deus, irmãos, não tem filhos especiais. Eu e você podemos ter um que a gente tem um apreço melhor, que nós temos uma afinidade melhor. Mas Deus não. Deus nos ama da mesma maneira que ama os grandes pastores, Ele ama. Aleluia, Jesus. Deus não faz exceção de pessoas. Feche teus olhos. A Marcelinha vai louvar Deus com louvor, mas eu quero que você feche teus olhos.
O que você precisa ser mudado? Na tua casa, na tua família ou no teu corpo? Tem alguma coisa que você não está contente? Às vezes você está aí precisando de uma porta aberta, fala que as portas para se abrir, manda que o dinheiro vem. Sabe o que impede muitas vezes a nossa bênção? É o adversário. Fala para o adversário liberar as bênçãos. Fala em nome de Jesus, Satanás. Tira a mão do meu dinheiro. Tira a mão da minha finança. Fala em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Fala do dinheiro vindo do teu bolso. Fala para que as doenças saiam do teu corpo. Os problemas saiam lá do teu serviço. Os alevantes do adversário. Manda que o vento se aquiete, a tempestade se aquiete. Feche teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Esqueça todo mundo que está do lado. A poder de duas palavras. Creia nas duas palavras. Quando você terminar essa oração, você vai crer que você é estranho. E toda vez que você lembrar desse problema, você vai falar, não, em nome de Jesus está resolvido. Em nome de Jesus está resolvido. Pergunta que Em nome de Jesus está resolvido um milagre. pois não preocupação era Jesus que ali você fala, eu recebi já meu milagre, eu recebi em nome de Jesus. o barco balança, a tempestade mais forte Pode falar vinha, baixinho, Deus é e o Petrus aterrorizava. em nome de Jesus, Senhor. Visita essa casa, essa família. Não sabia mais o que espirituais. disseram vamos mas vem de perto Jesus nos acompanhar. Em nome de Jesus, para que eles entendam o poder que está em Quando sua vida. Jesus entra no barco, Para o eles, Senhor. milagre acontece. Ele acalma
só se coloca de pé. Você que precisa de uma cura física, não sei o que é, não importa a área que seja, eu vou ajudar você. Vou emprestar minha fé agora para você. Coloca a mão no teu peito. Aleluia. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que esse corpo se alinhe agora. Eu dou uma ordem para que esse corpo seja curado agora, em nome de Jesus. O que está produzindo dor, eu dou uma ordem que cessa agora toda dor. Em nome de Jesus, agora cessa agora toda dor. Eu dou uma ordem para que os nervos se alinhem. Eu dou uma ordem agora que o sistema sanguíneo se alinhe agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora para que todo nódulo, tumor, caroço, verruga desapareça agora, saia. Eu dou uma ordem que seque agora até a raiz. Seca agora dessa doença maldita. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem que essa doença saia desse corpo agora. Seja lançado no mar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Eu não sei. Pode ser que você sinta um calor. Pode ser que você sinta tipo uma eletricidade passando no teu corpo. Tudo isso pode acontecer. Em nome de Jesus. Também pode ser que nada você sinta, mas o sintoma vai desaparecer. Em nome de Jesus. Se tiver também alguma parte do teu corpo que você não gosta, que você quer que isso desapareça, para Deus não é impossível. Deus pode até fazer até gordura desaparecer. Para Deus não é inimigo. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora eu declaro cura nesse corpo agora. Se ajuste a palavra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece agora a receber a presença de Deus. O poder de Deus tocando o teu corpo agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade agora, sai agora, em nome de Jesus. Saia desse corpo. Saia de partes desse corpo agora. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai do estômago. Sai da mente. Sai do coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como se ajuste agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja visitado, curado, sarado. Em nome de Jesus. Tudo está curado. Tudo aquilo que está perfeito. Meu Deus, seja sarado. Pai, desgastada. Pai, estão sofrendo por espírito de enfermidade que sai de nós do corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cessa a operação agora dos espíritos de enfermidade, dos espíritos malignos de doença. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora que você seja agindo agora nesse corpo. Em nome de Jesus, o Senhor é o governo, o Senhor pode mudar, o Senhor pode refazer parte, o Senhor pode pegar a face que está voltando, Senhor. O Senhor pode pagar peças estragadas, Senhor. Obrigado pelo teu poder, Senhor. Obrigado pela maldição, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, da ponta dos pés à ponta da cabeça, da cabeça aos pés, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você, talvez você chegou com alguma dor, procura ela. Talvez você teve a sensação que parece, teve pessoas aqui que teve a sensação que parece que aumentou, mas foi para que o milagre acontecesse. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus cura. Quando você perceber que você está curado, você aprenda uma coisa, testemunhe para todo mundo. Quanto mais você testemunhar, mais você segura a tua cura. Em nome de Jesus. Amém? Se tentar voltar, você
repete essa oração e manda que ele se ajuste e seja curado em nome de Jesus. Amém? Faça assim com tuas mãos. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, e todos dizem Amém. Deus abençoe os irmãos. Nossos parabéns para Não esquece de contar a bênção. Amém? Trazer aqui na frente, então vamos orar por ela. Glória a Deus. Vem aqui, senhora. Está fazendo quanto? 60? Deus é livre.